Olá, gente da minha comunidade. Bom, eu estou aqui com mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre como foi fazer a prova da OBA. E antes de mais nada, eu queria agradecer pelas 90 views nesse meu último vídeo, cara. Eu não tava esperando que esse vídeo ia ficar com tanta view, cara. De verdade. O vídeo do nada, tá ligado? Do nada pegou view. Aqui, ó. Era isso que eu tava esperando, tá ligado? Eu esperei que eu ia postar o vídeo, ele ia ficar com 15, 20 views. Daí do nada, puf, 80, mano. Muito obrigado mesmo, cara. Muito obrigado mesmo. E, bom, agora já deu de agradecer, cara. Eu vou explicar o que vai ser esse vídeo. Eu vou primeiro falar sobre como foi a prova da OBA em si, cara. Sim, eu vou primeiro falar sobre a prova da OBA em si, que que tava mais difícil que o normal, tá? E depois vou falar sobre como foi a minha experiência pessoal fazendo a prova, tá ligado? Como foi conversar com os amigos, etc, tá ligado? A resenha, tá ligado? A resenha. Bom, eu tô com a prova aqui, no caso, a versão. O gabarito da prova, porque por algum motivo eles não deixaram a prova aqui, ó. Não dá pra clicar na prova, só no gabarito. Mas de boa, de boa. Aliás, perdoem o barulho, tá? Eu queria postar esse vídeo rápido, então eu não tive paciência de esperar um momento que não tenha barulho. Se é que vocês estão escutando o barulho. Enfim, essa aqui é a prova, tá ligado? E uma coisa que deu pra notar, cara, é que essa prova tava mais grande que as outras, mano. Na minha opinião, eu senti que essa prova tava mais grande que as outras. Tinha mais texto que as outras, cara. Olha isso. São 14 páginas, cara. 14. Não, no caso é 14 páginas ou coisa. Mas a prova em si foram 8 páginas, cara. 8 páginas de prova. Eu não sei, eu não lembro se as outras provas eram assim de grande. Mas essa prova pareceu, tá ligado? Deu a sensação de ser muito grande, muito extensa e muito cansativa por causa disso. Porque toda questão tinha muito texto e toda questão tu tinha que interpretar e pensar bastante, tá ligado? E tipo, não como se nas outras provas não tivesse, mas nessas provas aqui isso era bem mais de boa do que foi nessa prova, tá ligado? Tava bem mais leve. Outra coisa, eu não sei se vocês viram meu vídeo, vocês provavelmente viram meu vídeo, né, mano? Porque tá com 90 views, mas nesse vídeo eu explico um jeito que eu uso pra estudar. Que eu pego as questões da prova, por exemplo, e classifico elas entre três bolinhas, por exemplo, duas bolinhas e uma bolinha. Isso é o grau de dificuldade delas. Isso aqui sendo difícil, tá ligado? Isso aqui sendo uma questão mais média e uma bolinha sendo uma questão mais fácil. Esse é o método de estudo que eu usava, tá ligado? Mas isso aqui também é muito ótimo muito bom pra você classificar a dificuldade de algo, a dificuldade da prova. O que eu quero chegar nisso? Nessas provas aqui mais antiga, tá ligado? Não tinha questão difícil, cara. Era muito raro de eu encontrar uma questão que eu classificava como três bolinhas. Eu acho só que na de 2025 ou 24, não lembro, teve uma que eu classifiquei teve duas questões de três bolinhas, tá ligado? Mas só isso, sabe? Só que essa prova, essa Olimpíada de 2026, cara, ela foi mais difícil que o normal. Pra você ter ideia, em minha opinião, mano, em my opinion, eu diria que teve quatro das 10 questões eram questões de três bolinhas, tá ligado? Questões que, tipo, eram muito difíceis e que tu só acertava no chute, resumidamente. Pra tu ver o grau de dificuldade do bagulho, cara. E não só isso, como eu também diria que teve mais questão de duas bolinhas também, tá ligado? Mais questão de dificuldade média. Dificuldade média do que o normal. Eu não cheguei a contar a dificuldade média, porque, né, o grão espetáculo é as difíceis. Mas eu diria que teve mais questão de dificuldade média também, já pra cansar mais, tá ligado? E teve eu acho, uma questão fácil, ou duas, sei lá. Enfim, mas o que eu quero chegar é que essa prova tava realmente mais difícil e mais cansativa do que as outras provas. Eu tenho a teoria de que essa prova tava mais difícil porque a gente tá finalmente se recuperando da pandemia, cara, que aconteceu em 2020 e 2021. Querendo ou não, a pandemia estragou muito a educação, regrediu muito o nível de educação, principalmente do Brasil, cara. E daí eu sinto que só agora que a gente tá finalmente se recuperando da pandemia. Essa é a minha teoria. E eu acho que essa é a minha teoria pelo motivo da prova estar mais difícil do que nos outros anos. Falando sobre as questões em específico agora sobre a prova. A questão um, ela é uma das questões que eu digo que foi difícil, tá ligado? Mas eu acho que essa questão foi difícil porque eu fui burro, cara. Eu não sei, cara. Eu esqueci de uma linha de raciocínio, cara, no final. E eu fiquei uns 50 minutos tentando descobrir o meu erro, cara. Mas mesmo assim, cara, me deu trabalho fazer essa questão. Talvez você não tenha dificuldade, como eu disse.
foi difícil pra mim, tá ligado? Mas pra mim, talvez você tenha feito essa questão muito fácil, tá ligado? Mas pra mim foi difícil, cara. Eu fiquei uns 40, 30 minutos no começo da prova só olhando essa questão, fazendo um monte de cálculo até chegar. Até que eu finalmente falei, não, não dá. Se eu ficar aqui, eu vou ficar até o final da prova nessa questão, eu não vou chegar no resultado, então eu vou deixar pra depois, cara. Daí eu deixei pra depois, eu fui fazendo em ordem cronológica, tá ligado? Até a 10, e só depois que eu fiz a 10 eu voltei pra um aqui, pra revisar. Daí eu revisei as que eu tinha deixado pra depois. Eu não consegui revisar de novo, daí eu fui pras outras que eu deixei, eu consegui. Daí no final só sobrou a 1 e a 10. Daí eu terminei a 10 e eu não tinha ter chegado na resposta da porra da 1 ainda. Daí no final, tá ligado? Nos últimos segundos de prova eu finalmente tive o a epifania, sabe? Eu tive uma epifania. O céu começou a se abrir, tá ligado? Eu comecei a ver o pôr do sol de um mundo agradecido, de um mundo espetacular. E eu finalmente pude vislumbrar a resposta desta questão, cara. Que era 1000, obviamente. Eu acertei, né, mano? Ai, ai, ai. Sobre a questão 2, essa aqui tava muito. Tava muito fácil, tá? Essa aqui era uma questão fácil, mas aqui é uma questão fácil pra quem sabe. Pra quem não sabe, isso aqui eu acho que eu considero. Eu acho que isso aqui seria impossível pra quem não sabe. Mas como eu sabia o conteúdo, isso aqui foi fácil pra mim. A 3 teve uma questão anulada aqui, mano. Teve uma questão anulada porque. Por erros, tá ligado? Erros, eu não sei como eles deixaram isso passar, mas acontece, né, mano? Essa questão eu fui bem, se eu não me engano. Ah, não, eu acho que essa foi a questão que eu errei. Eu errei duas questões, tá? Só pra falar. Essa aqui eu errei parcialmente. Eu acho que eu marquei a B, se eu não me engano. E eu tirei 0,6. Se eu não me engano, é essa aqui que eu errei. Eu posso estar errado. Não sei. Mas essa foi uma questão. Foi uma questão interessante, tá ligado? Foi uma questão interessante. 4. Essa aqui era uma outra das questões difíceis, cara. Essa que eu pensei que eu tinha chegado no raciocínio certo, mas aí eu fui olhar no gabarito, depois quando lançou o gabarito, errado. Eu tinha marcado 5,1, tá ligado? Eu pensei, tá ligado, com tanta arrogância que eu tava certo. Não, era 5,0. E aqui tá o cálculo, cara, aqui tá o cálculo. Sinceramente, eu não vasculhei o cálculo, eu não quis dar uma olhada no cálculo, porque já não é mais útil pra mim, tá ligado? Se eu tivesse no segundo ano, eu até olharia isso aqui com mais foco pra ver, não, não, quero saber o que eu errei. Só que agora no terceiro ano eu já não tô mais afim de fazer essas coisas, tá ligado? Eu só quero terminar e partir logo pra Obmap. Mas aqui tá o cálculo, se tu queira entender, mano. Essa questão aqui também era uma fácil, muito fácil essa questão, muito fácil. Tipo, realmente muito fácil, tá ligado? Tu chega, só de tu ler, tu não precisa nem ler esse enunciado, isso aqui é só pra te ensinar a astronomia, sabe? Mas só de tu ler o que a questão pede pra tu, tu já chegaria na resposta, cara. É uma questão bem fácil mesmo. Essa questão aqui é pura interpretação de texto e me deu trabalho. Me deu trabalho porque era uma interpretação de texto foda, era uma questão que tu tinha que ler várias e várias vezes até chegar. E foi uma das questões que eu deixei pra revisar depois. Não é uma questão difícil, é só uma questão cansativa mesmo. Mas eu consegui marcar correta. Ah, inclusive eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu errei essa questão aqui e essa aqui de cima, mano. Olha que coincidência, em sequência, cara. Em sequência. Não, em sequência não. É, em sequência. Em sequência, eu errei essa aqui. Não. Foda-se, foda-se, foda-se. Eu já falei que eu errei. Eu errei duas questões. Uma completamente, que foi a dos cálculos, e aquela outra de alternativa lá. E com isso eu fiquei com 8,6 de nota, tá, mano? 8,6. Sim, mano. Eu tirei 8,6/10. Mas eu posso ter corrigido errado, tá ligado? Eu espero muito que eu tenha corrigido errado, mano. Mas é improvável, né, mano? Eu já explico depois o que esse 8,6 significa. Essa questão aqui, outra questão de pura interpretação de texto, parece muito difícil quando tu olha, mas quando tu vê o que o enunciado pede, tu percebe, não, não, isso aqui é easy, tá ligado? Isso aqui é easy. E é realmente easy, eu acertei essa aqui. Daí a próxima questão, cara, isso aqui é as questões de texto, tá ligado? Puro texto, mano, tem que ler, tem que ler. Se tu não sabe ler, tu erra, mano. E essa aqui, mano, tanto a 9 como a 10 são as últimas duas questões que eu classifiquei como difícil, cara. A 9 eu acredito que não seja difícil, mas eu não sei converter newtons para quilos ou essas coisas, sabe? Eu não sei converter newtons e a questão não deu uma fórmula pra isso. Então eu tive que simplesmente chutar. Mas eu não chutei de qualquer jeito, tá? Eu olhei esse coisa aqui do A, B e C, eu interpretei e eu, com base no que o A, o B e o C pede, eu tentei achar a forma mais inteligente de chutar. E com isso eu cheguei à conclusão que a B era a resposta certa. E eu acertei, cara. Meu Deus. Até pra chutar o cara é bom, mano. É foda, mano. E a 10, cara.
A 10 era isso tudo aqui de cálculo, cara. A questão é, eu não sei usar essas fórmulas e eu não iria descobrir provavelmente porque eu tava muito cansado já que é a última questão, e eu tava com pouco tempo também. Mas eu tentei fazer a forma, eu tentei fazer essa questão do jeito certo, eu tentei bastante, só que aí quando eu finalmente percebi que eu não ia conseguir terminar isso aqui do jeito certo, eu fui atrás de descobrir todos a forma mais ideal de chutar, tá ligado? Que essa aqui é outra questão fácil de chutar também. Daí eu fiz um monte de cálculo pra chutar e eu cheguei na resposta certa, que é a C. Ou seja, outra questão que eu chutei correto, mano. Sou foda, cara. Mas não foi um chute qualquer não, tá? Foi um chute que teve cálculo. Eu tive que calcular muito pra chegar na alternativa certa pra chutar, mano. Pra tu ver o nível dessa questão de tão foda que tava, mano. E enfim, essas aqui foram as questões, cara. Como eu disse pra você, eu tirei 8,6 de 10, errando duas questões apenas, uma totalmente e outra parcialmente. O que isso significa, cara? Isso significa, cara, que eu provavelmente não vou tirar ouro. Eu provavelmente não vou tirar ouro. Não, eu provavelmente irei tirar bronze, cara. Bronze não, prata, prata, prata. Calma aí que eu não sei mexer no pento, mano, no pinto. Eu provavelmente tirar prata, cara. E, sinceramente, eu tô chateado com isso. Eu ia falar que eu não tô, mas eu tô meio chateado com isso. Por quê? Porque nas provas antigas, cara, a nota mais ou menos que tu precisava pra tirar ouro, cara, era 9,2, cara. E daí com 8. Peraí, que eu tô bocoseando aqui, mano, legal. Que daí aqui 8 com 8 mais ou menos, 8,0 tu chegava aqui, tá ligado? E com 7, sei lá, 4 mais ou menos tu chegava aqui, mano. Mas eu tenho esperanças, cara. Eu tenho esperanças que a nota mínima pra tu chegar em ouro diminua pra, sei lá, 8,4, tá ligado? Por que eu tenho essa esperança? Porque, como eu disse pra vocês, essa prova tava muito mais difícil, pelo menos na minha opinião, muito mais difícil que as outras provas. Muito mais difícil. E por causa disso, a nota mínima pra tu tirar ouro diminui também, cara. Porque se tava difícil pra mim, tava difícil pros outros. Então, não sei se você sabe, mas eles não dão ouro baseado em uma nota específica. Essa nota ela é baseada na média. Eu não sei quantas pessoas recebem ouro na OBA. Talvez seja 1.000 pessoas que recebam ouro, talvez sejam 100 pessoas que recebam ouro, sei lá. Mas o importante é que a nota de corte pra tu tirar ouro depende, tá ligado, da nota das outras pessoas. E se essas outras pessoas tirar uma nota mais baixa, então a nota exigida pra tirar ouro fica mais baixa. E eu tenho muita esperança que eu tenha tirado pelo menos o mínimo pra eu garantir ouro, cara, porque porra, eu estudei por 3 meses, tá ligado? Seria foda se eu estudei isso pra tirar prata, tá ligado? Não que prata seja ruim. É só que não era o que eu tava olhando, sabe? Eu tava estudando realmente foda. E eu até fiquei meio chateado no começo quando eu olhei essa nota e pensei, nossa, eu estudei tanto, é meu último ano e eu não consegui ouro, cara. Mas, olhando de volta, mano, eu posso ter tirado uma nota muito boa, cara. Nossa, 13 minutos de vídeo. Enfim, agora que eu já falei sobre a prova e sobre o que implica, cara, eu vou falar só um pouco da minha experiência pessoal agora, mano. Por que foi legal fazer essa prova, cara? Por causa das pessoas, cara. Por causa das pessoas. Na minha escola, eu vou falar, minha escola é bem ruim, tá? Então eu tive que lutar pela OBA, eu tive que divulgar a OBA pra escola inteira, eu tive que ficar enchendo o saco de todo mundo, dos professores, pra fazer a prova da OBA, tá ligado? Então, tipo, falando essas coisas, a minha escola realmente não tava muito foda pra OBA. Tanto é que quando que eles avisaram do nada que a prova ia ser feita dia 12, tá ligado? Terça-feira. Fiquei tipo, oxe, que porra é essa, tá ligado? Por que dia 12? Porque do nada, tá ligado? Do nada eles falaram que a prova ia ser dia 12. Eu já tava lá, meu Deus, não façam dia 12. Tava todo mundo até no grupo que a gente criou para a prova. Falando, não, não, mano, dia 12 não, mano, terça-feira não, cara, a gente não tem tempo pra fazer a prova, não sei o que, tá ligado? A gente tem que estudar mais, até porque eu estudei por 3 meses. Mas as outras pessoas do primeiro e do segundo ano, eles nem sequer sabiam da existência da prova. Quando eu avisei eles, eles tinham apenas 2 semanas e meia pra estudar, tá ligado? Então era uma situação bem foda pra eles. Daí eu entendo, mas daí por causa disso, quando bateu terça-feira, eu já tava lá preparado, tá ligado? Eu tinha tomado muito café de manhã. Tipo, eu esperava que a prova não ia acontecer, mas existia a possibilidade dela acontecer terça-feira. Então eu tava lá preparado. E felizmente na última hora avisaram que a prova não, a prova vai ser feita sexta-feira mesmo, cara. De boas. O que foi algo bom, cara, mas ainda assim já deu aqueles nervinhos, tá ligado? Já estressou um pouco o pessoal por causa que, né?
Podia ter sido numa data melhor ao invés de terça-feira. Mas aí tá. Foi passando os dias, chegou finalmente o dia da prova, sexta-feira. Eu de novo tomei bastante café porque eu não iria me permitir estar com sono durante a prova. Eu comprei uma barrinha de proteína também. Comi a barrinha, tá ligado? Só pra me dar um pouquinho mais de proteína, da energia. E eu cheguei lá na prova. Segundo que todo mundo esperava, a prova ia ser feita às 8 horas, tá ligado? Às 8 horas. Só que tristemente, a prova não tinha sido imprimido ainda quando a gente tava lá. Eles foram só imprimir a prova lá pelas 7h50, sabe? 7h50. Só que a nossa escola, como eu disse, maravilhosa, mano, ela acabou demorando muito, mano. Ela acabou demorando tanto, mano, que as folhas das provas pras 9 pessoas, isso é 9 vezes 8, só foi chegar lá pelas 8h40. Um momentinho aqui, eu só vou fechar a porta. Ai, voltei. Então, de novo, cara, nervos, tá ligado? Nervos. Mas acontece, né, cara? Acontece. A gente não. A gente. Eu que escolhi a escola que ia estudar e tal. E é isso aí, não tem muito o que fazer. Enfim. Mas durante esse tempo aqui, durante as 8h30 até as 8h40, cara, eu tenho que agradecer, cara. Eu tenho que agradecer porque as 9 pessoas que iam fazer a prova, nós ficamos conversando, cara. Ficamos puxando papo um com o outro, tá ligado? Falando sobre a escola, falando sobre a prova. Eu fiquei ajudando bastante as pessoas ali a relembrar os assuntos da prova, dando dicas de como fazer a prova, etc. Foi um momento muito legal, realmente. Foi um momento muito divertido. Eu não trocaria esse momento, cara, por mais que foi chato esperar 40 minutos. Mas foi um momento muito legal. Enfim, cara. Agora falando sobre a prova, desde 8h40 até as 11h40. Que foi o tempo que eu fiquei fazendo a prova, tá ligado? Porque se começou às 8h40, a gente ia ter 3 horas de prova, 11h40. E aí foi um momento meio foda, porque como eu disse, essa questão tava muito difícil. E deu pra perceber tanto pra mim quanto pros outros, tá ligado? Todo mundo tava com dificuldade nessa questão. Então, tanto é que na primeira questão eu fiquei uns 30, 40 minutos antes, como eu falei, fazendo só a primeira questão. E daí quando eu fazia a questão, eu olhava pro lado, só via os outros com desespero também, tá ligado? Com as outras questões. E os outros pulando muitas das questões que não sabia, tá ligado? Tinha até uma amiga da minha turma, cara, que tava fazendo a prova junto comigo, mano. que de vez em quando eu só olhava pra mim e só começava a rir, tá ligado? Claramente desespero. E eu ria de volta também de desespero, tá ligado? Porque, embora eu tenha tirado uma nota boa, no começo da prova, cara, no começo da prova eu tava achando que ia tirar 4 de 10 de tão ruim que eu tava. Tava muito ruim no começo, eu não tava chegando nas respostas, tá ligado? Eu tinha chegado em resposta de quase nenhuma questão, cara. Eu tava muito mal, cara. Então eu realmente pensei que ia ser realmente ruim, mano. Mas, como eu disse, depois de um tempo eu tive a iluminação, tá ligado? Eu tive finalmente, meus olhos se abriram, eu tive a epifania, mano, meu momento de genialidade. E eu cheguei na resposta, eu consegui tirar esse 4 de 10 aí que eu poderia ter tirado e transformei ele num 8,6 de 10, cara. Foi brutal, mano. Enfim, falando mais, foi foda fazer a prova, cara, porque é uma experiência de tu fazer uma prova difícil média. Não sei se vocês já fizeram a prova da UBMAP, ou a fase 2 da UBMAP, ou o Enem, cara. Mas se vocês fizeram, tu tem noção que tem muita gente que não dura nem sequer 20 minutos na prova, cara. Isso é 9 horas. Duas pessoas já tinham saído, cara. Duas pessoas já tinham saído, cara. Daí, sei lá, bateu 9h30. 9h30, cara, mais duas pessoas tinham saído, tá ligado? Fazer a prova. Isso são pessoas que não chegaram, não duraram nenhuma hora na prova, tá ligado? E já tinham desistido, mano. Já tinham desistido. É brutal, cara. É brutal as pessoas que ficam. Como eu disse, 9 pessoas no total ficaram fazendo a prova. Dessas 9, em uma hora já tinha saído 4. Daí ficou só os inteligentes, tá ligado? Não, mentira, errei aqui. Aqui na verdade saiu mais um. Não. Ô, louco. Aqui não saiu dois, não. Aqui saiu um só. Porra. E Paint é foda, mano. Paint é foda. Paint é poggers. Aqui saiu apenas uma persona só. E daí, depois de uma hora, cara, sobrou apenas 6 pessoas pra fazer a prova. Essas 6 pessoas duraram mais tempo, cara. Duraram mais tempo, sim.
Elas não foram que nem elas duraram mais hora, agora ficou saindo cada vez mais disperso, tá ligado? E eu diria que a próxima vez que alguém saiu foi lá pelas 10h30, tá ligado? Pra tu ver o tempo. Um momento, só vou abrir a porta pro meu gato. Ai, ai. Foi mais duradouro, tá ligado? Então, por ter sido mais duradouro, cara, foi mais interessante. Porque o pessoal que ficou daqui até aqui, eu já botava mais fé, tá ligado? Tipo, os primeiros que saíram, esses três aqui, eu não ponho fé neles, não, mano. Se eles tiraram mais que três na prova, eu ficaria surpreso, sabe? Eu ficaria surpreso se eles tirassem mais que três. Dois não ficaria surpreso porque é probabilidade, tá ligado? Se tu chutasse A em todas as questões da OBA, tu querendo ou não, iria acertar dois na sorte, talvez até três. Mas se tirasse mais que três, eu ficaria surpreso, cara. Eu ficaria surpreso. Enfim, agora as pessoas que estão aqui, eu botei fé as 6 pessoas que ficaram até aqui, tá ligado? Próxima, aqui foi mais ou menos onde saiu, se eu não me engano, 2 pessoas, sim. Aqui saiu mais 2 pessoas que estavam em grupo, duas do primeiro ano, que eu, de novo, como eu disse pra você, eu ponho fé nessas pessoas. Eu acho que eles tiraram mais que. Eles devem ter tirado entre 4 e 5, tá ligado? 4 e 5, dependendo do quanto estudou, porque eu não sei da vida das pessoas. O cara pode ter estudado um mês, tá ligado? Antes de todo mundo, sem eu saber. E por isso o cara pode ter tirado, sei lá, 7, 6, mano. Mas, realisticamente, mano, pro tempo que foi dado, isso é 2 semanas de estudo. Eu acho que os caras daqui tiraram, sei lá, entre 4 barra 5, tá ligado? De nota, mano. O que não é pouco, não, tá? Não é ruim, não. Isso é uma nota muito boa, pra falar a verdade. E daí, enfim, durou mais, mano. Daí as outras 4 pessoas que sobraram, mano, era tudo do terceiro ano, tá? Tudo do terceiro ano. E esses aí foram todo mundo saindo em horários mais dispersos. Isso é, 11 horas ou 11h10, 11h10, tá ligado? Acho que não sei, às 10h50, 11 horas, 11h20, tá ligado? E daí eu fui o último a sair, mano, porque eu, eu tava indignado comigo mesmo por eu não chegar na resposta tanto da 10 quanto da 1, que eram as mais difíceis, na minha opinião. E eu fiquei no final, cara, fiquei no final, mas foi muito legal, cara. Principalmente, como eu disse, quanto mais o tempo passava, mais só sobrava o pessoal duro, cara, o pessoal osso duro de roer, mano. E e aí era mais legal, tá ligado? Quanto mais o tempo passava, mais tu tinha fé nessas pessoas, mano, mais tu ficava, não, não. Agora só sobrou os foda. Eu tenho que me esforçar pra continuar foda também, tá ligado? Enfim, cara. É uma experiência legal, cara. É uma experiência que se tu já fez uma prova assim, tu sabe como é, cara. É uma experiência legal. E, cara, depois da prova eu tive uma conversa com meus amigos do terceiro ano, tá ligado? Tive uma conversa, a gente ficou falando sobre a prova, etc. A gente ficou fazendo piada, piada um com o outro, brincando e tal e tal. Foi um momento divertido. E daí finalmente chegou o dia 18 dos 5, cara, que foi o dia que lançou a nota. O professor falou, ei, o gabarito já tá. Eu fiquei, caralho! Daí eu fui lá no meio da aula, corrigi minha nota e foi aí que eu descobri que eu tirei 8,6. Uma amiga minha tirou 6,8, o que não é uma nota ruim, tá ligado? Isso que pode garantir uma menção honrosa pra ela. Mas ela ainda assim ficou meio decepcionada porque ela queria mais. E eu entendo ela. Eu também tirei uma nota boa pra caralho, mas ainda assim a gente quer mais, né, mano? E eu tenho outros amigos também que eu ainda não sei a nota deles, cara. Eu ainda não sei a nota deles, mas eu vou saber no futuro. De qualquer jeito, do que eu sei agora, eu tô muito orgulhoso, cara. 6,8, porra. Parabéns, mano, parabéns. Enfim, cara. Como eu disse, essa foi a minha experiência na UBA, cara. Essa foi a minha experiência na UBA. Estou bem orgulhoso, cara. Estou bem orgulhoso de mim mesmo. Estou bem orgulhoso dos meus amigos, tá ligado? Dos meus amigos por terem se esforçado. Estou bem orgulhoso de todo mundo que fez a prova, cara. Eu realmente queria ter feito mais, mas ao mesmo tempo não posso criticar porque foi o que eu fiz, cara. Foi o que eu fiz. E eu sendo bem sincero, cara. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas nessas questões que eu errei, cara. Nessas questões que eu errei, que foi essa aqui, se eu não me engano. E essa aqui, cara. Essa aqui eu realmente não me vejo acertando ela, cara. Eu realmente não me vejo acertando ela. Mesmo eu não tendo corrigido, mesmo eu não tendo visto o raciocínio, eu não me vejo chegando, né, no raciocínio disso, tá ligado? Tem umas ideias aqui, tipo 4πx, 4π ao, ao quadrado, tá ligado? O x deve ser o raio, 4πx ao quadrado, mano. Isso aqui, pra quem não sabe, é a fórmula de uma esfera. Porque se você não sabe a circunferência, uma circunferência, uma coisa 2D, a forma é πr ao quadrado, tá ligado? πr ao quadrado.
πr ao quadrado. Só que se você quiser calcular algo a forma coisa 3D, tá ligado? Se você quiser calcular a área disso aqui 3D, mano, eu botei uma sombra aqui pra representar que tá 3D agora, tá ligado? Ó. Porra. Agora tá 3D, tá ligado? Porque tem sombra aqui, mano, totalmente bem feito. A fórmula é literal só é apenas 4πr ao quadrado. É algo bem, uma fórmula bem foda da matemática. Mas pelo que eu vi, isso aqui é algo que é necessário nessa questão e eu não chegaria nessa fórmula normalmente, tá ligado? Talvez isso aqui seja algo desnecessário, algo que o cara corta na segunda linha de raciocínio, tá ligado? Mas eu não sei, eu não corrigi a coisa, eu não tô vendo aqui, mano. E de qualquer jeito, mano, big foda-se, tá ligado? Big foda-se. Enfim, de novo, o que eu queria dizer é que eu não me vejo acertando essa questão mesmo se eu tivesse tido mais tempo, tá ligado? Se eu tivesse tido umas 5 horas pra fazer a prova, eu não me vejo tendo acertado essa questão. Essa aqui talvez eu tivesse acertado, cara. Essa aqui, sinceramente, é bem possível que eu pudesse ter acertado se eu tivesse pensado um pouco mais. Porém, né? Fazer o quê? Era uma questão meio pegadinha, digamos assim. Enfim, cara. Esse foi o vídeo, cara. Esse foi o vídeo. Muito obrigado, mano, a todo mundo, principalmente que viu esse último vídeo aqui, cara. Eu tô realmente muito surpreso por ele ter pego tanta view. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado. E muito obrigado a todo mundo que acompanhou a saga inteira de estudo pra Uba também, cara. Olha isso. Olha isso, mano. Assim, 40 views no começo, cara. Foram 12 vídeos, cara. 13 contando com esse, né? Só da Uba, tá ligado? Foi insano, cara. Muito obrigado, mano. Muito obrigado a todo mundo. E também aos que me acompanharam desde a saga do Roblox também, mano. Muito obrigado, mano. E é isso, cara. Aqui se encerra o ciclo da Uba, já que eu não tenho Uba ano que vem. E agora eu vou começar a fazer vídeos mais da Ubimap e de outras coisas da minha vida nesse canal. Principalmente porque eu já mostrei meu rosto no meu canal principal. Aqui é o meu canal secundário, pra quem não sabe. Mas este aqui é o meu principal. E eu acabei de mostrar meu rosto aqui, olha que gato, mano. Olha que cara bonito, cara. E por causa disso eu vou começar a fazer vídeo com meu rosto aqui no secundário também, então esperem coisas legais, gente. E é isso. Deem like aí, mano, pra apoiar meu vídeo, mano. Se quiser, comentem algo legal também. Comenta a tua experiência da Uba se tu tiver alguma. E vejo vocês na próxima, mano. Adeus.